partir de agora você fica comigo aqui no Defenda-se, um programa de prestação de serviço feito para que a população tenha um canal aberto com especialistas em direito do consumidor. No programa de hoje vamos falar sobre planos de saúde, um dos recordistas de reclamações junto a órgãos de defesa do consumidor. Na teoria, os planos de saúde deveriam resolver problemas de quem está doente, mas em muitos casos acaba em dor de cabeça para quem não quer depender do serviço de saúde pública. Quem vai responder às perguntas dos telespectadores é Maria Inês Dolci, da Proteste, uma entidade civil sem fins lucrativos, apartidária e independente e que tem 280 mil associados na América Latina. Queria saber qual que é a diferença entre plano de saúde e seguro saúde. A diferença ela é justamente na forma da contratação. O seguro-saúde, geralmente você tem um reembolso, você contrata uma apólice e você então vai ter um retorno de acordo com a apólice que você contrata. Já o plano de saúde, aqueles que são individuais, por exemplo, você faz a contratação direta e você paga uma mensalidade, assim como o seguro-saúde, só que não tem um reembolso quando você utiliza os serviços. Nos planos de saúde também existe uma diferença do empresarial, existe uma diferença do coletivo, existe uma diferença na forma da contratação e no tipo de reajuste. Quais são os tipos de plano e cobertura de saúde? Após a lei de 98, a lei dos planos de saúde, passou-se a ter então a obrigatoriedade de oferecer o que nós chamamos de plano referência, que é aquele que dá uma cobertura geral e, portanto, essa é a primeira forma de você ter o seu contrato. Além disso, você tem uma segmentação, você pode contratar esse que é referência, que tem uma cobertura mais abrangente, que dá direito, por exemplo, à internação, a procedimentos, consultas, internação. Tem o plano de saúde que é somente odontológico, tem aquele que é somente hospitalar e tem também aquele que é de primeiro atendimento. E que daria, então, direito somente ao atendimento em pronto-socorro. Eu queria saber o que é carência em planos de saúde e qual o tempo mínimo ou máximo, que isso não está tão claro e nem sei realmente se está na lei. Então, eu queria saber como é que funciona. A carência é quando você contrata o seu plano de saúde e você não pode utilizar determinado serviço por um período. Ou seja, você contrata, mas não teria aquele direito de poder usufruir de imediato. A carência máxima é de 365 dias e que justamente diz respeito, por exemplo, à cobertura para parto. Então, aqueles que queiram contratar, aquelas mulheres que pensam em engravidar, têm que contratar antes de engravidar, caso contrário, não vai ter o atendimento do plano de saúde devido à carência que é a mais longa. Se a pessoa atrasar o pagamento, a empresa pode rescindir o plano de saúde? A operadora ela não pode suspender de imediato, o consumidor ele pode ficar devendo até 4 meses. Passados 4 meses, o contrato já é automaticamente cancelado e ele perde qualquer tipo de direito da prestação de serviço. Portanto, o consumidor tem que tomar cuidado, se não receber o boleto já tem que pedir que ele seja enviado, uma segunda via. Caso o consumidor não possa pagar, esteja enfrentando alguma dificuldade, entrar em contato com a operadora para poder estar negociando. E esses 4 meses contados durante todo o ano, ou seja, 12 meses e, portanto, após esses 4 meses é encerrado automaticamente se o consumidor não tiver uma forma de estar pagando seu contrato. A gente faz a primeira pausa de hoje. O Defenda-se volta daqui a pouco para acabar com as dúvidas de mais consumidores. Até já!
O Defenda-se volta a falar sobre planos de saúde que levam muita gente às entidades de defesa do consumidor. Os planos estão em 6º lugar no ranking de reclamações no país. Meu plano de saúde é individual. Quando ele pode ser reajustado? O plano individual ou familiar, ele pode ser reajustado uma vez ao ano, em se tratando de reajuste anual do aniversário do contrato. Além disso, tem que se verificar a data em que foi contratado, porque dependendo da mudança da faixa etária, o consumidor pode também sofrer um segundo reajuste naquele ano que ele faz, então, que ele muda de faixa etária. E, portanto, pode ter uma situação de 2 reajustes. Mas o consumidor que tem o reajuste anual, esse sim é indicado o índice pela Agência Nacional de Saúde, a ANS. Quando eu mudar de faixa etária, eu quero saber qual que é o valor de reajuste para plano de saúde. Depende muito do contrato, depende muito da empresa e, portanto, ao contratar, o consumidor tem que verificar também qual que é o percentual de aumento pela mudança de faixa etária. Evidentemente que cabe ao consumidor, quando ele busca no mercado um plano de saúde, também olhar qual a empresa que oferece o menor reajuste na mudança da faixa etária. Eu tenho mais de 60 anos, meu contrato de plano de saúde pode ser reajustado? E o Estatuto do Idoso fica onde? O contrato, depois dos 60 anos, não pode ter mais o reajuste pela faixa etária, mas ele continua tendo o reajuste anual. Então, logicamente que ele não vai ter aqueles 2 reajustes quando a mudança da faixa etária, mas o anual ele vai permanecer. Eu queria saber se tem um prazo máximo para a pessoa fazer um exame, para ficar internado. Não há limites, isso vai depender muito do médico que faz a internação. É proibido, por exemplo, limitar um prazo de internação ou mesmo a quantidade de exames que o paciente vai precisar. Eu queria saber se o filho adotivo tem direito ao plano de saúde. Sim, um filho adotivo tem esse direito, tem que se conhecer o procedimento, por isso o consumidor ele tem que entrar em contato com a empresa que ele já tem o seu contrato para saber de que forma ele pode trazer esse filho adotivo para dentro do seu plano de saúde. O que é portabilidade e como é que eu posso mudar de um plano para o outro? A portabilidade é a mudança de um plano para o outro que tenha as mesmas bases contratuais. O consumidor ele pode, quando estiver insatisfeito, solicitar a portabilidade, a mudança de uma empresa para outra, mas tem que seguir algumas regras. Essas regras, elas levam em conta a data do aniversário do contrato, levam em conta também a possibilidade do consumidor já ter um outro plano no mercado, por isso que ele tem que pesquisar muito antes, tem que entrar no site da ANS e ver quais são os planos que têm a mesma categoria e, portanto, isso tem que ser planejado. Tem que ser planejado para o consumidor não ficar sem o plano de saúde dele e fazer uma mudança de uma empresa para outra que atenda a sua necessidade e a da sua família. Eu queria saber sobre a carência do plano de saúde. Quanto tempo de carência? É possível sim ter uma carência no plano de saúde, evidentemente que está fora dessa carência uma urgência, uma emergência, às vezes o consumidor acaba de fazer a sua contratação, tem um problema grave, tem um acidente e aí sim o plano de saúde tem que dar todo o atendimento. Agora, cada plano de saúde tem ali a sua carência já estabelecida no contrato, por isso que o consumidor tem que exigir esse contrato, entender quais são as regras, entender o tempo que ele vai ficar sem o atendimento para determinados procedimentos ou internação e seguir fielmente então o contrato. Porque tem operadora que está impedida de fazer as vendas de plano de saúde. Com base nas reclamações dos próprios consumidores, algumas empresas foram proibidas de vender novos planos de saúde para os consumidores, porque eles têm que demonstrar junto ao órgão regulador, a ANS, de que eles estão capacitados para operar no mercado, que realmente eles vão dar um atendimento com qualidade e, portanto, o consumidor não seria prejudicado. Geralmente, os planos são suspensos quando se verifica uma situação em que eles não têm condições de dar um bom atendimento.
Porém, os planos já contratados, os usuários, têm que ter todo o atendimento e o contrato tem que ser fielmente seguido, ou seja, os hospitais contratados têm que continuar sendo oferecidos para o consumidor, laboratórios, médicos e, portanto, caso o consumidor não tenha o atendimento nessa situação de suspensão de novos planos, ele tem que denunciar nos órgãos de defesa do consumidor e também na Agência Nacional de Saúde. O meu plano está no período de carência. Eu posso ser atendido na emergência? O consumidor ele tem direito, mesmo tendo carência, para alguns procedimentos, se ele precisa de uma urgência ou de uma emergência que coloque em risco a sua vida e a sua saúde, ele tem que ter um atendimento emergencial. Então, isso não pode deixar de existir, a empresa não pode deixar de dar cobertura, principalmente pelo risco que ele corre. Eu tenho um parente meu que está no hospital. Se ele tiver alta, o plano de saúde é obrigado a cobrir? Depende do plano, depende do que foi contratado, depende da doença. O home care, como é chamado, que é o atendimento domiciliar, nem sempre existe para alguns planos de saúde, portanto tem que se ver o contrato. Em que situação o plano de saúde tem que fornecer os medicamentos? Algumas empresas, elas oferecem medicamento para os seus usuários quando já está no contrato. Isso já faz parte, vamos dizer assim, da prestação de serviço que a empresa oferece para o usuário. Agora, é obrigatório a fornecer o medicamento durante a internação hospitalar. Fora da internação hospitalar, cabe a cada empresa, se tiver um contrato com o consumidor para que ofereça o medicamento, tem que ser cumprido. Caso contrário, não. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. O Defenda-se está de volta. Maria Inês Douti, coordenadora institucional da Proteste, esclarece mais dúvidas dos consumidores sobre planos de saúde. Acompanhe. Eu gostaria de saber por que é cobrado cheque calção na internação. Isso não é uma prática abusiva? O cheque calção está proibido. Portanto, aquele hospital que exige o cheque calção, ele deve ser denunciado e o consumidor, de forma nenhuma, deve deixar esse cheque na hora da internação. O consumidor, quando ele precisa ser internado de emergência, evidentemente que o hospital tem que estar preparado para entrar em contato com o plano de saúde para poder ter a liberação do paciente, mas nunca exigir um cheque calção porque ele está proibido. O que o plano de saúde é obrigado a cobrir? Queria saber. Evidentemente que depende muito do contrato. Existe o contrato referência que dá cobertura mais ampla, aqueles contratos que dão uma cobertura mais reduzida e, portanto, o consumidor tem que conferir no contrato o que ele tem direito, de que forma que esse direito pode ser exercido. Quantos dias a pessoa pode ficar internada na UTI? Está proibido limitar a quantidade de dias de internação na UTI. Cabe ao médico que está cuidando do paciente decidir o tempo que o paciente vai ficar internado. Enquanto isso, o plano de saúde ele é obrigado a dar cobertura para aquele paciente que está em condições de UTI. O plano de saúde pode alterar a rede credenciada? Como isso funciona? O plano de saúde pode alterar a rede credenciada, mas tem que colocar, vamos dizer assim, o mesmo hospital, né, a mesma categoria de hospital, ou o mesmo médico, ou o mesmo laboratório, substituindo aquele que foi descredenciado. Geralmente, o descredenciamento ele tem que ser feito e comunicado ao consumidor com 30 dias de antecedência, principalmente os profissionais, os médicos que se descredenciam, eles têm que comunicar à empresa de saúde, principalmente porque o consumidor tem um histórico e, portanto, esse histórico do paciente tem que ser devolvido para a empresa que o profissional era contratado. Como é que funciona o plano de saúde por adesão?
O plano de saúde por adesão é aquele em que se reúne várias pessoas e, portanto, se tem aí uma quantidade de pessoas e vidas para formar um contrato. Então, o plano por adesão ele pode ter até 30 vidas, ele também é registrado na ANS e também vai ter variáveis na contratação, no tipo de contrato que é oferecido, o serviço que é oferecido e, portanto, o consumidor, ele também, da mesma forma, tem que procurar saber mais a respeito daquela empresa, a respeito do que está sendo oferecido, das coberturas, para que ele possa, então, ter plenamente satisfeito as suas necessidades e também deve-se levar em conta a saúde da família e o histórico de doenças dessa família antes de contratar o plano. Quando que o plano de saúde é obrigado a cobrir despesa com acompanhante? Se for internação, a própria lei já diz que o adolescente tem que estar sendo acompanhado, o estatuto, né, da criança e do adolescente já prevê um acompanhamento no hospital e também o idoso. A partir de 60 anos, também a lei permite que haja um acompanhante. Como contratar plano de saúde para pessoa com deficiência? Primeiro, tem que se buscar no mercado o que o consumidor poderia ter como uma vantagem, como uma prestação de serviço para aquela determinada patologia. Então, nós temos vários gêneros, vamos dizer assim, de deficientes. Então, cabe-se fazer uma boa pesquisa para ver o que aquele paciente vai precisar, de que forma, como que seria esse tipo de acompanhamento do plano de saúde, quais seriam as coberturas para aquela determinada patologia. Lógico que deve-se levar em conta todo o histórico do paciente, a saúde dele, as possibilidades desse paciente desenvolver outras doenças a partir daquela deficiência ou de uma patologia que ele já apresenta. A operadora do meu plano foi comprada, como é que fica? Quando uma operadora ela é comprada por outra, a própria Agência Nacional de Saúde já indica aquela empresa que vai dar cobertura para aquela que já não existe mais no mercado. E, portanto, as mesmas bases contratuais devem ser mantidas, a mesma prestação de serviço, inclusive os hospitais, credenciamento de médicos e laboratórios têm que ser mantidos e o atendimento adequado. Caso o consumidor tenha problemas no atendimento, não consiga resolver o seu problema, tanto da qualidade como do atendimento, tem que entrar em contato com os órgãos de defesa do consumidor e com a própria Agência Nacional de Saúde, denunciando aquela empresa. A Proteste, ela monitora não só a qualidade dos planos de saúde, mas o preço, a abrangência nacional ou abrangência internacional, o que é melhor para determinado tipo de segmento, ou seja, a Proteste, ela cria alguns critérios, grupos de pessoas para que se possa identificar o melhor plano de saúde. Então, a Proteste, ela trabalha no sentido de demonstrar que um casal sem filhos seria melhor ter um plano A, B ou C, quais são as vantagens, as desvantagens, qual o tipo de prestação de serviço e preço que pagaria. Aquele idoso também, caso queira fazer uma nova contratação, da mesma forma, a Proteste utiliza critérios não só da hotelaria, mas também preço e também da abrangência daquele plano e coloca ali quais são as vantagens e desvantagens para aquele grupo específico. Além disso, casais com filhos ou casais com somente um filho só, também da mesma forma esse critério é utilizado. Portanto, o consumidor que queira ter uma noção de qual seria o melhor plano de saúde para aquele perfil específico, poderia ser encontrado nessa pesquisa da Proteste. Se você tiver dúvida ou sugestão sobre algum tema, é só encaminhar para o nosso e-mail que está aqui na tela. Obrigado a Maria Inês Dolce, coordenadora institucional da Proteste. E não esqueça, defenda-se de quem pode te prejudicar. É para isso que estamos aqui.